E aí pessoal, tudo bem? Paz do Senhor, meu nome é Petula Ramanauskas e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de escatologia básica. E hoje nós vamos falar sobre a segunda volta de Jesus. A gente ficou ausente um tempinho aí porque estávamos preparando outras aulas, apostilas, correndo atrás de acampamento, mas agora a gente está voltando e hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos lá então? Lembrando sempre que não adianta a gente saber tudo de escatologia e não estar preparado para a volta de Jesus. E a pergunta é, você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você ia ao encontro dele? Bom, para falar da segunda vinda, a gente tem que lembrar quando foi a primeira vinda, não é verdade? Então, quando Jesus veio pela primeira vez, quando ele abriu mão da sua glória, como está em Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, se esvaziou, se tornou homem, Jesus encarnou, não é reencarnou, não existe reencarnação, mas ele sendo Deus, tomou a forma humana, encarnou, tomou a forma de carne e veio ao mundo há aproximadamente 2000 anos atrás. Essa foi a primeira vinda de Jesus. E a segunda vinda? Quando será? Assim que acabar a época da graça, a época da igreja. E quando ele voltar novamente pela segunda vez, esta segunda vinda, ela está dividida em duas etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda. E depois é a parousia ou glorioso aparecimento. Existem linhas teológicas que diferem desse pensamento, linhas teológicas que falam de arrebatamento misterioso. Primeiro que não existe arrebatamento misterioso. Quando o arrebatamento acontecer, o mundo inteiro vai saber que os cristãos sumiram. Então não existe arrebatamento misterioso. E o glorioso aparecimento é um evento separado e Paulo nos dá bases para entendermos dessa forma. Então vamos lá, a primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, daqueles que conhecem ao Senhor e que estão preparados para a volta de Jesus, está registrado lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e eu quero ler para você como está no texto bíblico, nos versículos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, nos ares, para encontro com o Senhor nos ares, a fim de estarmos para sempre com o Senhor. Então Paulo ele esclarece que quando Jesus voltar pela segunda vez, na primeira fase, ele vai estar nos ares, nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Aqueles que estavam lá no paraíso, lembra da aula passada? Eles vão ter o seu corpo glorificado para encontrar o Senhor. E num abrir e piscar de olhos, nós os vivos vamos então ser arrebatados, deixaremos esta terra e também teremos o nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, o que é um corpo glorificado? É o corpo igual ao de Jesus após a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, quando ele desejava, os discípulos o conheciam. Ou às vezes não, como por exemplo na estrada em Emaús. No primeiro momento, no caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram Jesus, mas no partir do pão, os olhos deles foram abertos para reconhecer ao Senhor. É um corpo que vai se alimentar sim, mas que não vai ter uma digestão como a nossa. Jesus, após a ressurreição, comeu peixe com os discípulos. E também os discípulos estavam reunidos num lugar e de repente Jesus aparece entre eles, atravessando paredes, surgindo do nada. Então esse é o corpo glorificado que nós vamos ter por ocasião do arrebatamento, ok? Quando a igreja for arrebatada, começa um tempo conhecido como tribulação aqui na terra.
E essa tribulação é a última semana de Daniel, lembra dela? 7 anos. Esses 7 anos que vão estar aqui na terra são 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Na próxima aula a gente vai falar só sobre isso, ok? Hoje o nosso foco é segunda vinda de Jesus, dividida em 2 fases. A primeira, então, é o arrebatamento. Mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, vamos encontrar o Senhor. E esse arrebatamento é nas nuvens, é nos ares, ok? Depois destes 7 anos de tribulação aqui na terra, e enquanto isso nós vamos estar lá no céu festejando, no final, ao término destes 7 anos, aí sim acontece o glorioso aparecimento, onde todo olho verá Jesus, onde ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, como está escrito em Zacarias. Aí é a manifestação. A palavra parousia significa manifestação, chegada. É realmente quando todo olho verá. E nós estaremos junto com Jesus, voltando para estabelecer o reino dele milenar aqui na terra. Então vamos olhar aqui no desenho para entendermos melhor. Então vamos lá, Jesus aparece para encontrar a sua igreja nos ares. Nós vamos estar lá para celebrar as bodas do Cordeiro lá com o Senhor. Então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e depois os vivos, nós os vivos então seremos arrebatados. Então os mortos em Cristo ressuscitam para encontrar Jesus e depois nós os vivos também somos arrebatados. A igreja então nesse tempo que estará com o Senhor nas suas bodas, vai passar pelo Bema. O Bema é o tribunal de Cristo. Nós, aqueles que temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não vamos passar por condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse tribunal de Cristo, este Bema, é para nós recebermos o nosso galardão. Pastora, mas nós vamos perceber a diferença? Não, não vamos perceber. Todos seremos salvos, mas haverá diferença dessa recompensa, desse galardão que nós vamos receber lá no céu. E aí nós vamos então passar para o tempo das bodas. Esse Bema, esse presente, entenda, nós vamos estar lá na nossa festa de casamento com Jesus. São as bodas. E noiva de Cristo não recebe condenação. Noiva de Cristo recebe presente, recebe galardão, ok? Então vamos buscar um resgate da nossa linha do tempo. Nós estamos aqui na época da igreja, ok? E o que põe fim então à época da igreja? O arrebatamento. Mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois a igreja. Aqui no céu, a noiva de Cristo, que somos nós, não passaremos por condenação, mas passaremos pelo Bema, que é o tribunal de Cristo, para receber galardão, para receber presente. Enquanto este tempo de festividade para nós está no céu, aqui na terra começa então o tempo determinado do anticristo, a última semana de Daniel, conhecida como tribulação. Acaba o tempo da igreja, volta a contar o tempo dos judeus, porque a semana de Daniel é para os judeus, ok? 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, dor de parto, né? As mulheres quando estão grávidas começam a ter as contrações, dói um pouco, passa mais um tempo, dói, mas quando tá chegando a hora de vir à luz o nenê, as dores vão aumentando. Na tribulação se dará dessa forma também. Haverão as dores, haverão o choro, né? O juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, mas conforme a parousia, a volta de Cristo estiver se manifestando, quando Jesus virá à luz, todo olho verá e ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, aí sim as dores vão aumentando ainda mais. E aí acontece então a segunda etapa da vinda de Cristo, da segunda vinda, que é a parousia. Volta de Jesus, segunda vinda de Cristo, 2 etapas. Primeira, arrebatamento. Segunda etapa, parousia, manifestação, chegada, aparecimento. Tudo bem? Lembra sempre, hein? Não adianta saber tudo de escatologia e não tá pronto para a volta de Jesus. Ah, pastora, eu penso diferente. Tudo bem, não tem problema você pensar diferente, mas você tá preparado para a volta de Jesus? Bom, aí estão as nossas referências e se você quiser saber mais,
Fica ligadinho no nosso canal no YouTube, já aproveita aí, se inscreva, porque aparecendo as aulas, a gente vai estar mandando aí, o YouTube manda para você o link, para você estar ligadinho nas aulas que estão sendo lançadas. Ainda essa semana vai aparecer também um toque de teologia, para você estar aí aprendendo ainda mais a palavra do Senhor. Beleza? Um grande beijo, que Deus te abençoe você. Tchau, tchau.